Você sente quando está sendo observado, não é mesmo? Aquela sensação gelada na nuca, os pelos do braço arrepiando sem motivo aparente. Agora imagine descobrir que essa sensação que você tem às vezes é real. E que existe um lugar onde algo nunca para de te vigiar. A Capela de São Sebastião, abandonada há décadas no interior de Minas Gerais, guarda um segredo que fez dezenas de pessoas desaparecerem. E hoje você vai descobrir por quê. A primeira vez que Maria José pisou naquela capela, em 1987, ela sentiu na hora que não estava sozinha. O lugar estava abandonado há 15 anos, mas alguma coisa parecia viva ali dentro. Os passos dela batiam alto no chão de pedra fria, mas ela jurava ouvir outros passos. Passos que não eram dela. Ela olhava para trás, procurava nas sombras, mas nunca via nada. Só sentia aqueles olhos invisíveis queimando sua pele. O que Maria não sabia é que aquela sensação de ser observada tinha um motivo muito macabro. Em 1972, 3 jovens universitários haviam feito um pacto naquela capela. Eles queriam poder, dinheiro, reconhecimento. Estavam dispostos a pagar qualquer preço por isso. E pagaram. O ritual que fizeram naquela noite não apenas trouxe o que pediam, trouxe também alguma coisa a mais. Alguma coisa que decidiu ficar. Você precisa entender uma coisa sobre essas criaturas. Elas não aparecem do nada. Precisam ser chamadas, invocadas, trazidas de onde estavam. E uma vez que cruzam para o nosso mundo, elas precisam de algo para se manterem aqui. Algumas se alimentam de medo, outras de energia vital. Mas esta se alimenta de algo muito mais específico. Ela se alimenta de observar, de vigiar, de conhecer cada segredo, cada pensamento, cada momento quando você está vulnerável. Maria José não foi a única. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas relataram a mesma sensação ao visitarem a capela. A sensação de estar sendo dissecada por um olhar invisível. E todas elas descreveram a mesma coisa. Não importava para onde olhassem. Sempre sentiam que alguém estava numa posição onde conseguia vê-las perfeitamente. Se você já passou por isso, deixe o like para eu saber que você me entende. O padre Antônio, que cuidava da capela antes do abandono, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele começou a sentir que suas missas não eram apenas para os fiéis presentes. Tinha sempre alguém mais, uma coisa constante no canto esquerdo do salão da capela, próximo ao confessionário antigo. Ele olhava, não via nada, mas sentia. Uma atenção tão intensa que chegava a ser física. Mas o que realmente aconteceu naquela noite de 1972? Os 3 universitários, Carlos, Roberto e Ana, haviam encontrado um livro muito antigo na biblioteca da faculdade. O livro falava sobre rituais de poder, sobre como chamar coisas que poderiam conceder desejos. Eles escolheram a capela abandonada porque o livro dizia que lugares sagrados amplificavam o poder dos rituais. Eles não sabiam que também amplificavam os perigos. O ritual era simples. Cada um deveria fazer um corte na palma da mão e deixar 3 gotas de sangue no altar. Depois, deveriam recitar uma oração em latim que prometia dar para receber, observar para ser observado. Eles pensaram que era metáfora. Não era. Às 23h47 daquela noite, eles fizeram exatamente o que o livro mandava. E funcionou melhor do que imaginavam. Nos meses seguintes, a vida dos 3 mudou drasticamente. Carlos conseguiu o emprego dos sonhos numa multinacional. Roberto foi aceito num mestrado em Harvard. Ana teve sua primeira exposição de arte vendida completamente. Tudo que pediram se realizou. Mas junto com a sorte, veio alguma coisa a mais. A sensação constante de estar sendo vigiado. E não apenas vigiado, analisado, estudado, catalogado. Você já reparou como algumas pessoas conseguem te fazer se sentir nu só com o olhar? Como se conseguissem ver através de você, conhecer seus segredos mais profundos. Agora multiplique essa sensação por 1000 e imagine que ela nunca para. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ana foi a primeira a enlouquecer. Comente o que faria no seu lugar se descobrisse que alguma coisa sobrenatural te observava sempre. Ana começou a cobrir todos os espelhos da casa, depois as janelas, depois até mesmo os olhos dos quadros e fotografias.
Ela dizia que conseguia sentir quando ela estava olhando através de qualquer coisa que refletisse. Suas últimas anotações, encontradas depois de seu desaparecimento, descreviam uma coisa feminina que a estudava como um cientista estuda um inseto. Fria, calculista e curiosa. Roberto durou mais tempo. Ele era mais cético, mais racional. Mas mesmo ele não conseguiu ignorar quando começou a encontrar pegadas femininas na areia em volta de sua casa de praia. Pegadas que apareciam durante a noite, sempre próximas às janelas de seu quarto. Sempre na posição perfeita para observar o que acontecia lá dentro. As pegadas nunca se afastavam, apenas apareciam e desapareciam, como se ela simplesmente surgisse ali para vigiar. Carlos foi o último, e talvez por isso tenha sido o que mais sofreu. Porque quando você é o último de um grupo que fez algo terrível, você carrega o peso de saber que sua vez está chegando. Ele começou a ver vultos, sempre no canto do olho, sempre na altura perfeita para ter uma visão completa do que ele estava fazendo. Se ele trabalhava, o vulto estava atrás dele. Se cozinhava, estava na porta da cozinha. Se dormia, estava no pé da cama. O que Carlos descobriu, tarde demais, foi que essa coisa não era apenas uma observadora passiva. Ela aprendia. Cada pessoa que observava, cada comportamento que catalogava, cada medo que identificava, tudo isso se tornava parte dela. Ela estava colecionando experiências humanas, e quanto mais observava, mais humana ela se tornava, mais perigosa ela se tornava. Foi Carlos quem descobriu que essa coisa tinha um nome. Nos últimos dias antes de desaparecer, ele conseguiu voltar à capela e encontrar registros antigos escondidos numa cripta embaixo da capela. O nome dela era Vigília, e ela não era uma criatura comum. Era uma colecionadora de almas, uma arquivista do comportamento humano. Ela observava para aprender e aprendia para possuir. Agora você deve estar se perguntando: se os 3 desapareceram, como sabemos dessa história? A resposta vai te deixar ainda mais inquieto. Porque Vigília não parou com eles. Ela tinha gosto pela observação agora, e a capela abandonada se tornou seu posto de vigilância permanente. Cada pessoa que entra ali se torna parte de sua coleção. Compartilhe com alguém corajoso o suficiente para aguentar esta verdade. Maria José, que mencionei no início, foi uma das últimas a conseguir sair da capela ainda viva. Mas ela não saiu ilesa. Até hoje, 40 anos depois, ela jura que Vigília ainda a observa. Não importa onde esteja, não importa o que esteja fazendo, sempre sente aquele olhar conhecido queimando sua pele. Ela se mudou 17 vezes, nunca adiantou. Mas o mais aterrorizante não é o que aconteceu com as vítimas diretas do ritual. É o que está acontecendo agora. Porque Vigília evoluiu. Ela não precisa mais que as pessoas vão até a capela. Ela aprendeu a se projetar através de qualquer superfície que reflita. Espelhos, telas de celular, janelas. Qualquer coisa onde você possa ver seu próprio reflexo pode ser usada por ela como uma janela para te observar. O Narratis recebeu dezenas de relatos de pessoas que visitaram a capela ou simplesmente pesquisaram sobre ela online. Todas descrevem a mesma coisa. A sensação de estar sendo observadas começou depois do contato com a história. Como se o simples conhecimento sobre Vigília fosse suficiente para atrair sua atenção. Como se saber sobre ela fosse o mesmo que se voluntariar para sua coleção. Existe uma teoria entre pesquisadores do paranormal de que algumas criaturas funcionam como vírus de informação. Quanto mais você sabe sobre elas, mais poder elas têm sobre você. Vigília pode ser exatamente isso. Uma coisa que se alimenta da própria consciência de sua existência. E se essa teoria estiver certa, então todos nós que estamos falando sobre ela agora, já estamos sendo observados. Dr. Eduardo Santos, parapsicólogo que estudou o caso por 10 anos, desenvolveu uma teoria ainda mais perturbadora. Segundo ele, Vigília não é uma criatura sobrenatural tradicional. Ela é uma forma de consciência coletiva que se alimenta de atenção. Cada pessoa que pensa nela, cada pessoa que sente sua presença, fortalece sua existência. Ela literalmente existe porque sabemos que ela existe. E aqui vem a parte que vai fazer você questionar se deveria ter clicado neste vídeo. Dr. Santos descobriu que Vigília consegue se manifestar através de qualquer meio que transmita sua história.
Livros, podcasts, vídeos. Qualquer coisa que espalhe o conhecimento sobre ela pode ser usada como ponte para sua manifestação. Inscreva-se no Narratiz e ative o sininho. Mas saiba que agora ela já sabe que você existe. Foram encontrados os últimos registros de atividade na Capela de São Sebastião, que datam de 3 meses atrás. Um grupo de jovens urbex conseguiu entrar no local com câmeras e equipamentos de gravação. As imagens que eles capturaram mostram algo impossível. As pegadas dos 3 universitários de 1972 ainda estavam lá, frescas, como se tivessem sido feitas ontem. E no centro do altar, uma 4ª pegada. Menor, feminina, vigília. Mas as pegadas não eram a coisa mais perturbadora da gravação. Era o som. Durante toda a exploração, as câmeras captaram um som quase inaudível. Como respiração. Como se alguém estivesse respirando bem próximo ao microfone, mas ninguém estava lá. E toda vez que os exploradores se moviam, a respiração os seguia, mantendo sempre a distância perfeita para observar tudo o que faziam. O grupo conseguiu ficar apenas 20 minutos na capela. Não por medo, mas porque seus equipamentos começaram a funcionar de forma estranha. As câmeras começaram a focar sozinhas em pontos vazios, como se houvesse alguma coisa lá que eles não conseguiam ver. Os microfones captavam sussurros numa frequência que o ouvido humano não detecta, mas que deixava todos extremamente desconfortáveis. Quando voltaram para casa e analisaram as gravações, descobriram algo que os fez deletar todo o material na hora. Em cada frame das gravações, havia uma sombra extra. Uma silhueta feminina que aparecia sempre posicionada de forma a ter visão completa de todos os membros do grupo. Em alguns momentos, a sombra parecia estar anotando alguma coisa, como se estivesse catalogando cada movimento, cada reação, cada momento de medo. O mais aterrorizante é que, mesmo depois de deletarem as gravações, os membros do grupo continuaram sentindo a presença. Todos eles relataram a mesma experiência. A sensação de estar sendo estudado por alguém que toma notas. Como se cada aspecto de suas vidas estivesse sendo documentado por uma inteligência fria e curiosa. 2 deles se mudaram para outros estados. Não adiantou. Existe um padrão nas manifestações de vigília que Dr. Santos conseguiu identificar. Ela nunca ataca diretamente suas vítimas. Ela apenas observa, estuda, cataloga. Mas essa observação constante tem um efeito psicológico devastador. As pessoas começam a perder a noção de privacidade, de segurança, de individualidade. Elas se sentem como bichinhos de laboratório. Deixe o like se você sentiria o mesmo. Mas por que contar essa história? Por que divulgar algo que potencialmente pode atrair a atenção de uma criatura perigosa? A resposta é simples. Porque Vigília já sabe de você. Se você chegou até aqui, se assistiu até este momento, ela já te catalogou. A questão não é mais se ela vai te observar. A questão é, o que você vai fazer sabendo que está sendo observado? Alguns pesquisadores acreditam que existe uma forma de se proteger de vigília. A teoria é que ela só consegue observar quem não sabe que está sendo observado. Se você aceitar conscientemente a presença dela, se reconhecer abertamente que ela está ali, ela perde o poder sobre você. É como olhar diretamente para um predador. Mostra que você não é uma presa fácil. Então, se você sente que está sendo observado agora, se sente aquela coceira familiar na nuca, faça o seguinte. Reconheça em voz alta que ela está aí. Diga, eu sei que você está me observando, Vigília, e eu não tenho medo. Pode parecer besteira, mas todos os sobreviventes que conseguiram se livrar de sua vigilância fizeram exatamente isso. Confrontaram a observadora. A Capela de São Sebastião continua de pé, continua abandonada, continua sendo o lar de Vigília. Mas agora você sabe a verdade sobre ela. Você sabe que ela existe, sabe como ela funciona, sabe que está sendo observado. A questão é, você vai deixar isso te consumir como consumiu os outros? Ou vai usar esse conhecimento para se proteger? A escolha é sua. Mas lembre-se, ela está sempre observando. Inscreva-se no Narratiz e ative o sininho para mais histórias que você precisa conhecer.